Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Ok? Nós estamos falando de um assunto que são as bandas marciais, né? Esse contexto bacana de como surgiu as bandas marciais. Mas tem muitas pessoas me perguntando também se por acaso eu não vou, Luciano, se você não vai continuar dando as aulas de instrumento. Claro que eu vou dar, tanto que eu falei até no final da aula passada que eu vou começar com os trompetes, ok? Então, para aqueles que desejam tocar trompete, eu vou começar a dar a introdução do curso de trompete depois dessa história geral das bandas marciais, que o contexto aqui agora será as bandas marciais, ok? Então vamos dar seguimento aqui ao que a gente estava falando. Eu estava falando do maestro Antônio Miguel de Souza, ok? Antônio Miguel de Souza. Eu estava falando lá que no caso da banda 15 de novembro, o seu primeiro professor foi o músico Antônio Miguel de Souza. O maestro nasceu lá no ano de 1869, no distrito de São Sebastião, pertencente ao município de Mariana. Filho de pais pobres, Antônio Miguel foi estudar no seminário da cidade, onde aprendeu música e logo em seguida ingressou na corporação São Sebastião, do mencionado distrito. Em 1889, transferiu sua residência para Ouro Preto, que já tinha deixado de ser capital do estado, sendo acolhido como músico, né, no 31º Batalhão Nacional, participando também da regência da corporação, que atuou na Companhia de Canudos. Após baixa obtida no Rio de Janeiro, passou a residir no distrito de Passagem, na cidade de Mariana, vindo a participar como regente da banda Santa Cecília, né, daquele distrito. Depois de um período de estadia em Passagem, Antônio Miguel ele foi morar no distrito de Camargos, também, que fica em Mariana, né, participando também como novo regente da banda local. Quando no ano de 1901 foi solicitada a atuação como regente na banda União 15 de Novembro. Agora entrou a banda União 15 de Novembro, que tinha acabado de ser formada. Já em relação à banda Sociedade Musical São Caetano, São Caetano, né, que Caetano Ramos atuou como mestre, isso é o que eu quero dizer, dessa mesma banda, vindo depois a tornar-se subtenente e regente da banda de música do 10º Batalhão de Caças de Ouro Preto. Assim como subtenente Caetano Ramos, o primeiro-tenente Gomes Macedo Filho, que também foi flautista na Marinha do Rio de Janeiro, e o primeiro-tenente Olímpio Macedo, que fez parte da banda do Exército do Rio de Janeiro, atuaram na banda Sociedade
Musical São Caetano e ainda mantiveram uma participação ativa nas corporações musicais militares. Em relação aos uniformes para a vestimenta, né, que faz parte de uma determinada prática ritual de uma sociedade musical. Então eles contribuíram muito em vários quesitos para a formação dessas bandas. Bom, agora aqui no trecho abaixo eu fiz uma passagem de uma autora da Maria de Fátima Grande que fala sobre esse processo de ritualização no qual a banda está envolvida. Tá? No caso do vestuário, o uniforme, o uso de uniformes predominantemente militar foi largamente difundido no século XIX nas bandas civis. Isso pode ser demonstrado através das fotografias de sociedades musicais, tá? Isso tem registros, eu até vou deixar para vocês depois ali algumas fotos de como isso funcionava. Esse fato ocorreu devido à intensificação rápida, à ocupação das bandas militares nas ruas, praças, festas e outras ocasiões. A apropriação de fardas pelas bandas civis contribuiu em grande parte para a popularidade. Tradicionalmente, os uniformes usados por esses conjuntos possuem as mesmas características de um uniforme militar. A cor, os botões, os dourados, o próprio cap, né? As franjas que são muito tradicionais, né? Nas bandas, nos ombros e em outros lugares, conforme algumas bandas desejam. Né? Através da vestimenta usado pela banda de música do 2º Batalhão de Infantaria, podemos ter acesso a um tipo de uniforme usado pelos músicos das corporações militares. O casaco fechado até a gola, o ornamento franjado nos ombros, a calça reta até o pé, o uso de cap, a postura irda dos músicos, né, da corporação e os modernos tipos de instrumentos constituem elemento que, ao serem confrontados com outros elementos de bandas civis, como eu vou demonstrar depois uma foto, comprovam a perspectiva de apropriação de práticas militares por parte dos músicos das bandas civis. A fotografia que está aí, que vocês conseguiram perceber, né, é da banda civil São Benedito de Botucatu, do estado de São Paulo. Foi no ano de 1915 e demonstra claramente a apropriação de elementos militares pelas bandas civis. O que se pode observar, né? Que o uniforme do mestre da banda, no caso aí Lázaro de Oliveira, na primeira fila, ao centro, segurando a batuta. É o único dotado de dragona. Este ornamento franjado, né? Utilizado ao ombro, também é um elemento típico de identificação e de distinção na hierarquia do exército. Outras características que mostram influência militar é a maneira que os músicos da banda estão postados em posição de sentido, isso é, calcanhares unidos, cabeça apontando para frente, né? Peito estufado, palma das mãos apoiadas nas laterais das coxas, né? Quer dizer, então demonstra bem a questão de músicos da época, né? Que as bandas civis traziam para essa questão do civilismo. Então trazia-se das bandas militares da época essa posição de músicos militares. Mesmo no século XX, um conjunto de elementos militares ainda era constantemente utilizado e adaptado nas práticas da Sociedade Musical São Caetano. No caso do vestuário desta instituição, notamos a similaridade, na realidade, né, de seu uniforme com as fardas militares da época. A fotografia da banda da Sociedade Musical São Caetano, tirada na década de 1920, retrata a apropriação de um vestuário típico das corporações militares. Conseguimos também observar aí, né, ainda que todos os seus componentes encontram-se uniformizados, com cap, camisa de gola alta fechada, casaco longo com botões, calça justa de corte, né? E sapatos de amarrar, com cobertura até o joelho.
A influência militar também está presente em relação à maneira como os músicos da banda estão postados. Então vocês podem ver nas imagens que eu coloquei, né, que eu deixei colocado para vocês, postado para vocês, essa relação de tudo isso aí que eu estou falando para vocês. Em relação à banda União 15 de Novembro, o primeiro uniforme foi conhecido somente em 1922. Este era de cor azul marinho, botões dourados, lista lateral verde e franja nos ombros. Estes elementos, além do cap, também utilizado por esta banda, traziam referências explícitas às bandas de corporações militares. A estreia do seu primeiro fardamento aconteceu nas festividades do 21º aniversário da banda e 33º da República Brasileira. Ok? Eu também vou deixar algumas fotos para vocês em relação a isso aí, bastante coisas para vocês interagirem bem, entenderem bem esse contexto da história das bandas, que é muito interessante isso, viu? Talvez seja uma história comprida, até um pouco que eu esteja contando, mas é legal. Até para você que se porventura tiver a ideia de fazer uma faculdade de música, você precisa ter conhecimento dessas histórias, né? Já na fotografia postada aí, né, de recorte, né, retirada do jornal O Cruzeiro de Mariana de 1931, confirma a disciplina das bandas civis. Outra característica das bandas militares, a forma com que elas executavam as músicas através da marcha. O excerto abaixo aqui, né, demonstra que seu repertório era dobrado, que era a marcha militar, e suas apresentações em cerimônias oficiais traziam indícios da apropriação de elementos militares. Dessa forma, quando a banda se apresentava em comemorações oficiais, os seus músicos marchavam e se posicionavam de forma sincronizada, assim como os militares. Algumas coisas assim interessantes até da época, né? Desde as grandes homenagens prestadas ao excelentíssimo núncio apostólico, né, em Mariana, destaca-se a evolução perfeita na linha de tiro do ginásio, que percorre as ruas principais da cidade, demonstrando os jovens alunos, pelo garbo, a resistência militar, estarem perfeitamente instituídos e bem treinados. A disciplinada Corporação Musical São José, que recebera antes instruções, foi convidada pela diretoria do ginásio para conduzir a primeira linha de tiro, formada à frente do batalhão em vistoso uniforme, marchou, na verdade, né, executando lindos dobrados. Isso são notícias que a gente tem, pesquisas até que eu busquei também, tá, para dar essas informações para vocês. Sobre a instrumentação, começamos a entrar agora na fase de instrumentação. As bandas são conjuntos que se caracterizam pelo emprego de sopro e percussão. Ao longo do século XIX e XX, os instrumentos foram adaptados na medida em que foram se tornando cada vez mais modernos e performáticos. Buscamos então observar que as bandas civis se apropriaram até mesmo de instrumentos das bandas das corporações militares, fato que comprova pela utilização dos instrumentos que possuem, na verdade, as bandas civis, né? Então, o que acontece? Segundo o musicólogo Joel Barbosa, com a descoberta dos pistões, agora começa a entrar nos trompetes, né, para aqueles que gostam de instrumentos de pistos, instrumentos de metais. Então, segundo a descoberta do Joel Barbosa, com a descoberta dele dos pistões no início do século XIX, por exemplo, as bandas foram deixando os instrumentos de metais com chaves, passando a usar instrumentos com pistões, e substituíram também os trombones de pistão por trombones de vara, e os clarinetes de 13 ou 17 chaves, até mesmo os de 21. Assim fizeram uso das diferentes variedades de instrumentos de metais que exploravam as combinações entre tubulações cilíndricas e cônicas,
Olha o que eu falei até na aula de saxofone, eu falei sobre os tubos cônicos do saxofone, né? E aqui a gente já começa a ver que eles começaram a introduzir esses instrumentos, tá? Com os tubos cilíndricos e cônicos, tais como o trompete, o cornete, tá? O flugor, tá? O bombardino e o eufone. Suas composições valorizaram os contrastantes, ou palavrinha difícil, os contrastantes dos grupos de instrumentos de metais que mantinham as proporções cônicas e cilíndricas semelhantes para cada instrumento do grupo, ok? Então vocês veem que começou a modernizar a história das bandas, né? Começaram a aparecer novos instrumentos, a tecnologia começou a aparecer e isso começou a se trazer para as bandas civis, tá? Interessante de tudo que a gente percebe de todo esse contexto histórico é que as bandas civis, essas bandas escolares, elas trazem o perfil das bandas militares, até porque o garbo, aquela questão de postura, né? As bandas militares têm isso com grande aptidão. Então por isso que se traz até a questão, nós trazemos para as bandas civis essa postura em geral. Entre as inovações, né, gente, ocorridas em instrumentos, podemos falar de dois motivos que as fomentaram. Um se refere à necessidade que todos os músicos da banda têm quando estão marchando, em ouvir bem todos os demais instrumentos. Por isso, buscou-se construir instrumentos com formato que projetasse o som na direção desejada. Outro motivo tem a ver com a busca por um formato instrumental mais anatômico, ou seja, que traga facilidade de carregá-lo durante a execução. Neste caso, temos os helicons, os instrumentos a tiracolo, né? Deste modo, sua instrumentação se desenvolveu por sua capacidade de projeção em ambientes abertos, incluindo os trompetes, trombones, tubas, flautas, clarinetes, saxofones e percussão, especialmente caixas, bumbos e os pratos. De fato, o fato de tocar com muito volume está relacionado com a necessidade de ser ouvido, pois a maioria de suas apresentações é ao ar livre ou se locomovendo, né? Isso é normal com as bandas, ocorre com as bandas. Pelo grande número de catálogos de instrumentos musicais de estabelecimentos do Rio de Janeiro e de São Paulo no arquivo da Sociedade Musical São Caetano, chegamos à conclusão que os instrumentos dessa associação estavam sempre atentos aos mais novos modelos instrumentais. O que eles procuravam na época? Eles procuravam sempre aperfeiçoar suas apresentações, apropriando-se de instrumentos tecnicamente melhores. A permeabilidade das bandas de música, a influência militar, também foi utilizada pelo comércio de instrumentos e de músicos. No arquivo de São Caetano, por exemplo, foi identificado um documento divulgando os instrumentos. O estabelecimento comercial José Dalo e Filho, de 1908. Ele contou com a declaração do tenente Joaquim Antão Fernandes, inspetor da banda da Força Pública do Estado. Como inspetor, o tenente estava divulgando a qualidade dos produtos de tal estabelecimento. Fato este, né, que comprova a propagação pelas bandas oficiais de modos ideais de instrumentos. A utilização de instrumentos de qualidade pelas bandas militares servia como exemplo para as bandas civis. Usando uniformes parecidos com os militares, marchando pelas ruas, as bandas civis convidavam as pessoas a segui-las em procissões, funerais, festas de padroeiros, na Semana Santa e outras festas religiosas, bem como nas comemorações cívicas, né? Eventos políticos, inaugurações, proclamação da República, independência, enfim. Suas atividades ocupavam todos os espaços na sociedade. Tais associações desempenhavam um papel importante na vida social e cultural das cidades, pois suas apresentações aconteciam em eventos distintos que ocorriam em épocas festivas do ano. As bandas puxavam multidões, né? Como eu falei, faziam as pessoas dançarem,
refletirem, se emocionarem, ressaltando a espiritualidade ou promovendo entretenimento. Assim como as bandas militares, as sociedades musicais civis se apresentaram em festas oficiais, solenidades com pompas, os eventos e comemorações, etc. Quer dizer, houve uma interação naquela época entre as bandas civis e militares. Só para ter uma ideia, no 12º aniversário da proclamação da República e no ano da criação da banda União 15 de Novembro, formou-se um empréstimo cívico procedido por 22 meninas dispostas em 2 alas, trajadas de branco, ostentando cada uma um barrete frígio e a tiracolo, uma fita verde e amarela, enquanto suas mãos empunhavam bandeirinhas, né, contendo o nome de cada estado do Brasil e do Distrito Federal, representando todos os estados federalistas, aqui é o que eu estou falando. Ao fundo, a igual distância das alas, uma se destacava vestida uma túnica verde e um manto azul sobre um laço sobre o braço esquerdo, né, cuja a mão segurava a bandeira nacional. O préstimo se organizava na Praça da Independência e incorporando tal comemoração estava a Banda União, cujos músicos, após uma vibrante execução do hino nacional, desfilaram ao som de marchas festivas, dobrados, entoando a cada passo canções patrióticas. A expectativa de tal comemoração era de criar um clima de mobilização da população do município, alertando até para os sentimentos patrióticos. A Banda União 15 de Novembro também se apresentou em outras solenidades oficiais relacionadas à Câmara Municipal de Mariana, né, assim como eventos civis e religiosos. Olha só que importância teve a formação das bandas, né? A banda, eu sempre falo que é um elo de cultura, é um elo de aprendizado, né? Quem nunca teve a oportunidade de participar de bandas, né? É uma experiência ímpar, que vale muito a pena participar. Bom, vamos lá então um pouquinho dessa história ainda em Mariana, né? O que eu estudei aqui, que eu busquei de informações, né, que foi constatado que a tal banda também se apresentou em ocasiões como retretas em praças públicas para diversão popular, inauguração de estrada de ferro e luz elétrica, funerais, como eu tinha comentado, até dias músicos, né, e pessoas ilustres, festividades do Dia da Cidade, aniversário de Mariana, enterros de membros de partidos, missa de 7º dia. Então, quer dizer, foi um vasto, né? A banda, quer dizer, ela explodiu, elas começaram a explodir nessa época e serem convocadas para todas as festividades, porque era uma forma de cultura e uma forma de agraciar as pessoas, né? Quanto ao repertório, né? Sua escolha, na realidade, sempre dos repertórios da época, eram de escolha do mestre da banda. Havia um acordo tácito, segundo o qual os músicos entregavam esse cargo ao mestre e acabavam acatando a decisão do mesmo. Este compunha o repertório de acordo com a localidade, com as ocasiões em que a banda iria tocar. Várias técnicas e iniciativas eram tomadas para o conjunto musical fosse considerado ao gosto do público e se apresentasse dignamente. Esse tipo de coisa a gente pode notar muito hoje para a nossa realidade, né? Com orquestras que realmente buscam fazer os seus repertórios de acordo com a localidade, de acordo com a cultura local. Isso é muito interessante, você muitas vezes estudar a cultura, principalmente para quem quer formar a banda, estudar a cultura local e ver o que ela está adequada a escutar. Isso contagia a banda local. É uma ideia muito interessante que se pode ser utilizada para aqueles que querem ter formações de novas bandas marciais, estão com projetos para isso aí. Tá? Se atentem, então, para esse quesito. Voltando lá no repertório das bandas brasileiras, de maneira geral, predominavam os dobrados, marchas, machiches, polcas e músicas religiosas do século XIX, né, que foram acrescentadas
transcrições de trechos de ópera e de música de concerto. Na primeira metade do século XX, as marchas americanas começaram a ser incluídas. No entanto, o gênero preferido e mais profundamente identificado com o som das bandas é sem dúvida o dobrado, que nós estamos acostumados a ouvir, né? Até eu deixo sempre de fundo, que são os dobrados, né? Vinculando as festas cívicas e patrióticas, né? Sendo a sua presença marcante no repertório das bandas. Dobrado é o carro-chefe de qualquer banda. A banda marchando, dobrado. Banda parada, você pode diversificar com músicas populares ou qualquer outro tipo de repertório, até para contagiar. Mas a marcha em si, eu caracterizo, né, como primordial para as bandas. Existem várias bandas que popularizam, transformam em marchas algumas músicas populares. Eu particularmente prefiro marcha ao original, né? Então, o dobrado é um gênero nascido das marchas militares e criado especificamente para ser tocado por um grupo instrumental. Sua origem remonta às músicas militares europeias. O passo doble ou marcha redobrada para os espanhóis, pesa redobra, né, para os espanhóis, né, para os franceses, um passo doppio para os italianos. Passo doble é uma referência a um passo acelerado da infantaria. Geralmente ele aparece em andamento rápido e em compasso binário, que é o 2x4, ou menos frequente, com 6x8. As procissões, por exemplo, são acompanhadas geralmente por dobrados que são suficientemente leves para dar à procissão, né, um ethos festivo, aquela coisa mais, né, de ar de festa, e estimular os passos dos fiéis sem carnavalizar o evento. Também não vamos deixar a coisa tipo carnaval, né? Para deixar a coisa festiva, mas moderadamente, tirando-lhe aquele caráter devocional das procissões. No passado, as bandas foram as principais responsáveis pelas formas de lazer da comunidade, realizando retretas, desfiles, circos, festas religiosas, festas cívicas, bailes, entre outros. As retretas nos domingos reuniam nas praças os habitantes da cidade que circulavam enquanto ouviam música, tocando no coreto, né? Aqueles coretos, aqueles que eu comentei na aula passada, na nossa conversa passada, que eram montados nas praças. Algumas cidades interioranas ainda guardam essas relíquias, essas construções, né, onde as bandas se apresentavam, né? Também o que é importante da gente falar aqui? Que as bandas também tratam como primórdios, né, os princípios hierárquicos das bandas, né? Não se concebia enterro de cidadão ilustre sem o seu acompanhamento. Eles funcionavam igualmente junto às igrejas, nas procissões, os padrões da cidade. Destacava-se ainda como orquestra de dança responsável pelo serviço musical de festas e bailes. Animavam os mafuás, né, que divertiam crianças e adultos. Ok? Vou fazer só uma consideração final aqui, para a gente depois começar a passar então para os nossos instrumentos utilizados em bandas marciais, né? Vinculadas a diferentes momentos de uma comunidade, as bandas de música caracterizam-se também por seu aspecto coletivo integrador. Isso é a questão mais interessante das bandas, tá? Essas sociedades musicais apresentam um lugar onde se articulam ideias e imagens, ritos, práticas que exprimem a via escolhida pelo grupo para sua inserção na sociedade. Mesmo dizendo, né, elas constroem espaços de sociabilidade, afirmando uma determinada cultura e identidade. São conjuntos associados ao espaço público, ocupado por uma coletividade. Com elas, os eventos públicos ganham um novo e poderoso integrante, sendo este capaz de mobilizar uma parcela significativa da população, despertando sentimentos coletivos, pois as bandas estão presentes nos momentos mais importantes da sociedade. Em geral,
as manifestações coletivas de caráter público são marcadas por símbolos conhecidos pelos seus próprios participantes. Como muitas manifestações públicas são acompanhadas por bandas, tentamos compreender então como as bandas militares e civis estavam envolvidas na elaboração de um conjunto de símbolos representados através de suas performances. Tais bandas revelam um ambiente de trocas de apropriações culturais, né, que isso é extremamente importante, dentro dos limites desse contexto, né, procura ressaltar as apropriações de elementos militares por parte das bandas civis, fato que comprova através de algumas práticas desse tipo de corporação. Gente, tudo isso que eu falei aqui, né, a gente tem que lutar, na realidade, agora fazendo aqui mais uma questão mais política, a gente precisa lutar para que as bandas não morram, né? Para que as bandas não morram. O Brasil está coberto de bandas, mas infelizmente ainda a gente é pouco auxiliado, nós não temos recursos para que nós possamos fazer de fato essas bandas funcionarem e nós darmos oportunidade para que as pessoas possam aprender, que novas crianças possam estar ali, porque banda é cultura, ali vão sair profissionais, vão sair professores, vão sair grandes músicos, vão sair militares, né? Então a gente tem que lutar por isso. Perfeito? De uma forma ou de outra, a gente vai tentando passar essas informações para que a gente possa buscar no poder público uma interação melhor em relação à cultura. Ok? Que nós temos ainda, nós já conquistamos grandes avanços, mas ainda podemos avançar mais. Perfeitamente? Eu acho que vocês conseguiram entender o contexto dessa parte teórica e a partir de agora nós vamos conhecer a história do trompete. Nós já começamos a falar de alguns instrumentos e nós vamos conhecer a história do trompete para os alunos que querem estudar trompete a partir de agora. Ok?